Pessoas que estão em tratamento de câncer de mama têm que tomar alguns cuidados especiais quando o assunto é coronavírus. E seguindo na sequência sobre autonomia, sobre a própria saúde, eu resolvi fazer esse vídeo que esclarece algumas dúvidas que são frequentes. Agora eu cumprimento todo mundo assim. Eu que gosto de abraçar e beijar todo mundo que chega lá no consultório, que encontro na rua, no hospital, foi uma forma carinhosa de continuar traduzindo meu afeto, mas infelizmente tendo que manter aquela distância regulamentar para a prevenção da doença. E quando eu falo sobre prevenção do novo coronavírus, eu não estou falando de me proteger apenas do outro, não. Proteger o outro de mim, que sou um super grupo de risco, já que por ser médico, eu continuo trabalhando, frequentando os hospitais, andando na rua. Eu não posso respeitar a quarentena por esses motivos que são muito claros e legítimos. E quando o assunto é uma pessoa em tratamento de câncer, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior em relação à população geral. A pessoa em tratamento oncológico, ela já tem uma imunidade debilitada em relação aos outros. E isso inclui as pessoas que acabaram de sair de um tratamento cirúrgico, até porque a resposta do metabolismo a um trauma favorece a queda da imunidade. Então vamos lá. Pacientes que estão em investigação de alguma neoplasia ou que já têm câncer confirmado. Essas pessoas não podem adiar o tratamento. Então elas devem redobrar os cuidados, tanto com o uso de máscaras para sair na rua, como evitar aglomerações. Por exemplo, o elevador do seu prédio, que volta e meia a gente esquece e ali é um lugar de super aglomeração. Não esquecer de lavar a mão com frequência ou levar o seu álcool em gel para quando não tiver um lugar com uma bica, um banheiro com torneira e sabão. Preferencialmente, eu sei que é uma questão econômica complicada, evitar o transporte público, porque o transporte público, por ser público, muita gente entra, muita gente sai, a gente usa a mão para se segurar dentro do ônibus, do trem ou do metrô, e isso é muito complicado. Quem vai usar transporte por aplicativo, pedir sempre para o motorista deixar a janela aberta para o ar circular e, preferencialmente, entra no banco de trás já para manter uma distância diagonal ali de quase 1 metro, embora isso seja muito difícil. Quanto aos acompanhantes, quem vai acompanhar a pessoa à consulta em tratamento de câncer ou em investigação, preferencialmente uma pessoa com menos de 60 anos, que esteja rígida. Não adianta pegar um parente jovem asmático ou uma pessoa com diabetes e hipertensão, que você vai estar expondo ela aos riscos de uma infecção grave pelo novo coronavírus. Pacientes em quimioterapia. Quem está fazendo quimioterapia, naturalmente pelas drogas, tem uma queda da imunidade e isso é um sinal de alerta máximo para quem precisa sair na rua e tem que tomar os cuidados pela doença. A máscara é imprescindível em qualquer saída de casa. Aliás, deve-se evitar ao máximo sair de casa, basicamente para consultas, exames e o próprio tratamento, preferencialmente uma pessoa com menos de 60 anos, evitar ao máximo receber visitas e quando as visitas chegarem em casa, sapato do lado de fora, lavar as mãos quando chega e nenhum contato físico. Nada de abraço, nada de beijo, por mais que você ame do fundo do coração essas pessoas. Faz o sinalzinho que eu fiz aqui no início desse vídeo. No caso do tratamento de mama, que é meu público maior aqui nas redes sociais e na minha vida profissional, as mulheres que já fizeram cirurgia, quimioterapia e agora estão usando hormonioterapia, seja o tamoxifeno ou o anastrozol, que são as duas principais drogas da hormonioterapia. Essas mulheres devem ter os cuidados normais das pessoas que não estão em tratamento de câncer de mama, mas também são um grupo de risco. Então, atenção para todos os cuidados. Não pode bobear. Se você já encerrou seu tratamento e está naquela fase de consultas semestrais ou consultas anuais para levar os exames, conversar com seu médico, saber se tem alguma queixa e você está bem, você pode esperar um pouco passar essa fase mais aguda. Dá para guardar um pouquinho em casa, se você tem um contato do seu médico, pode trocar uma ideia com ele, seja por e-mail, por redes sociais ou por telefone mesmo. E se estiver com alguma dúvida mais difícil de esclarecer, alguns planos de saúde e alguns médicos estão disponibilizando plataformas para a telemedicina. A telemedicina é uma super novidade que até a gente da área de saúde ainda está aprendendo a lidar com essa nova ferramenta. Imagina uma consulta online? As consultas online não vão ser tão completas quanto as consultas presenciais, onde o médico e o paciente olham no olho um do outro e o médico pode tocar no paciente durante o exame físico. Mas como é aquela história? Porque não tem remédio, remediado está? Essa é uma ótima solução para a gente resolver pequenas dúvidas, conversar, diminuir a angústia e tantas outras coisas que eu acredito que a gente vai descobrir juntos nesse caminho. E se você conhece alguém que está em tratamento de algum tipo de câncer, ou um familiar, ou você mesmo está vivendo essa situação, que naturalmente é uma situação momentânea, oriente essa pessoa para que redobre os cuidados e se for você, você mesmo, redobre os seus cuidados. A pandemia de coronavírus
coronavírus tem se mostrado um pouco diferente dos números da Europa. Enquanto na Itália e na Espanha o número de internações tem sido de pessoas acima dos 60 anos, isso não tem se confirmado no Brasil. Numa média geral, as internações no nosso país ficam numa faixa entre 20 e 39 anos. A gente não sabe dizer se a resposta a esse dado é porque o brasileiro é mais jovem que o europeu. Provavelmente também por isso, mas o comportamento do novo coronavírus não segue um padrão tão linear entre os países e nem entre as faixas etárias. Então, a gente não deve brincar com uma doença que a gente não conhece bem e que nenhum estudo sério mostrou uma evidência científica robusta de que há uma droga que possa debelar essa doença rapidamente. Enquanto a vacina não vem, o isolamento social é o melhor caminho para a gente se proteger dessa doença. A proteção através do isolamento social é como um pacto. Você se isola o máximo possível para não me contaminar e eu me isolo o máximo possível para não te contaminar. É por isso que dá certo nos países que conseguiram aplicar essa medida. Eu sei que muita gente precisa trabalhar até para comprar a própria comida, mas se você pode fazer o isolamento, por favor, nesse momento, respeite. Eu tenho certeza que depois desse período tão difícil, a gente vai se reconhecer como uma sociedade melhor, que valoriza os profissionais de saúde, o sistema público de saúde e a ciência como norteadores do bem-estar no nosso país. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários e a gente segue conversando nos próximos vídeos que entrarem aqui no canal. Um abraço e até lá!